Boa tarde, professora. Boa Boa tarde, tarde, Anderson. Chuchu. Boa tarde, filha. Ouviu? Acabou de falar na televisão que amanhã o tempo vai ficar feio. Que coisa. Tá dando chuva para amanhã. Brincadeira, né? Mas eu não gostei mesmo. Gente, olha como é que eu tô. Boa tarde, Chuchu. Boa tarde, Ajaí. Esperar um pouquinho, tá? Para o pessoal se inserir, para a gente começar a nossa aula. Boa tarde, professora. Boa tarde, Marília. Cadê o povo? Tá dormindo? Anda o povo acordar para cuspir. Professora, eu tava cochilando. A Sola despertou e eu, sério, tava com uma cochilinha ali ainda agora. Boa tarde, Ju. Esperar só mais uns 3 minutinhos para a gente iniciar, tá? Cadê o Cláudio? Ô, Cláudio, o que significa isso? Um gatinho dentro da chaleira? Isso quer dizer o quê? O gatinho está sendo morto? Sendo cozinhado? Cadê o Cláudio? Menino, responde, menino. É, tu mesmo. Mas posso comer a cabeça? Quê? Deixa eu só botar no mudo aqui. Parece. Meu filho quer aparecer, gente, para vocês conhecerem ele. Desistiu, ficou com vergonha. Tô quase em frente. Tá quase em frente, Frenê. Oxi! Não é pra tu estar em casa assistindo da aula, não, menino? Tá, tchau. Vamos com Deus. Professora Josélia. Oi, Lucia. Pode falar, tô te falando, Jorge. Eu tenho uma dúvida. Você está me ouvindo bem? Sim. Eu tenho uma dúvida sobre... mas eu não estou te ouvindo, não. Eu tenho uma dúvida em vacina, porque alguns está escrito assim, intramuscular, e tem o local, Detroit esquerdo, aí outros têm direito. Então, dona Lucia, assim, eu consegui. O seu áudio realmente está um pouco ruim, mas eu consegui entender a sua pergunta. Tem algumas, Cláudio, tem algumas vacinas que elas têm o lado certo de estar sendo administrada, por isso que eles colocam do lado direito e do lado esquerdo, para poder seguir nessa mesma sequência. Então, conforme a criança ela vai crescendo, hepatite B, vasto lateral da coxa direita. Então, as 3 doses da hepatite B será no deltoide direito, entendeu? Boa tarde, professora. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, professora. Boa tarde, gente. Boa tarde, Marciele.
Boa tarde, Luciele. Boa tarde, Priscila. Boa tarde. Boa tarde. Fala também, boa tarde. Boa tarde, Lohane. A gente precisa botar o nosso cachorrinho pra tchucu-tchucu-tchucu. Pra namorar um pouco. Pois é. Queimar a gordura. Pois é. Boa tarde, professora. Boa tarde, Adriana. Acho que já deu tempo, né? Vou iniciar aqui a minha aula, tá bom? Eu não sei se a Lucia ela conseguiu ouvir, né? Ô, professora, eu não te ouvi direito, não, mas depois, durante a semana, eu ouvi a gravação para saber a sua resposta. Tá bom, Luci, me lembra, tá? Só manda mensagem 6h30, 7 horas, Luci, que aí, ó, ou vou estar assim ou vou estar saindo de plantão. Ou passando plantão. Tá bom? Mas eu respondo sim, tá? Vamos lá. A gente parou no sistema respiratório, correto? Segunda. Sim. Isso aí. Vê se foi aqui que eu parei. Foi com vocês que eu aprendi a marcar, não foi? Isso, foi, professora. Vê se eu parei aqui, sistema respiratório. Aí eu falei, né, os principais, os órgãos, né, que compõem as vias respiratórias, que seria importante para mim, que eu sinalizei para vocês, quem faz parte, né? Nariz, faringe, laringe, traqueias, brônquios e alvéolos pulmonares, não foi isso? Cheguei a falar? Sim, não, talvez? Não lembro disso aí, não. Eu acho que foi só até a intervenção de enfermagem e ficou de falar o sistema respiratório. Show, então eu não vamos notei lá. nada. Não tem nada embaixo. Tá, então deixa eu voltar. Isso, professora, a senhora não deu essa parte ainda. Tá, então vamos lá. Boa tarde para quem não dei boa tarde, tá bom? Então a gente vai começar a dar continuidade, se eu não me engano, acho que a Cacá, que é? Passou até a página, se eu não me engano, é página 13. A gente entra dentro do sistema respiratório. Então vamos lá. Dentro do sistema respiratório, para a gente poder saber algumas doenças que são acometidas nas crianças, né, desde quando elas nascem até a sua infância, ou algumas doenças, né, que acabam perdurando aí bastante tempo, né, até a sua vida adulta, a gente vai começar a entrar nessa parte. Dentro do sistema respiratório, eu não vou sinalizar para vocês de novo quem faz parte, o que cada um tem como função. Por quê? Vocês já passaram por isso, tá? Anatomia, clínica cirúrgica, saúde do adulto e do idoso. Então, adulto e idoso, foi a titia que deu o conteúdo, então eu sei o que eu falei. Clínica cirúrgica, a mesma coisa, a gente fala também de novo em sistema. E quando chega, né, que é o primeiro passo da anatomia, e vocês também passam por isso. Então, dentro do sistema respiratório, a gente vai trabalhar algumas doenças que são acometidas na infância ou até mesmo até a sua vida adulta, tá bom? Porque pra gente, né, 18 anos ainda continua sendo criança, tá? Então, vamos lá. O que é importante vocês saberem aqui para mim? Dentro do sistema respiratório, né, sabendo que é composto por vários órgãos, tais são eles, né? Nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e alvéolos pulmonares. Então, isso para mim é importante. Então, é um IPC que eu sempre coloco para vocês, né? O quem faz parte do sistema respiratório. O sistema respiratório é composto por quem? Então, tá aí. Nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e alvéolos pulmonares. Eles fazem parte, né, do sistema respiratório. Foi? Conseguiram entender? Sim, não, talvez? Sim. Sim. Então, aqui a gente parte para algumas doenças que atingem as vias respiratórias. Vou falar de cada uma delas, tá? Asma, bronquite, rinite, sinusite, a pneumonia são aqui eu acabo pincelando as doenças que mais acometem, tá? Na infância. Eu coloco tuberculose porque muitas das vezes a criança ela não faz a vacina BCG. Lembrando que a vacina BCG, além dela servir para a tuberculose, ela também serve para meningite, tá?
A meningite, ela tem diversos tipos de meningite. Então, uma das, né, ocasionada aí é a vacina BCG, tá? Enfisema pulmonar, por quê? Lembrando que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, então, que pode estar levando uma enfisema, né, por fatores relacionados, o que a pessoa acaba atuando ou não. Então, a gente acaba falando um pouquinho sobre a enfisema pulmonar, né, que acaba atingindo as vias aéreas respiratórias. Lembrando que o enfisema pulmonar, a gente já falou lá em saúde do adulto e do idoso, tá? A criança, ela não tem enfisema pulmonar. Só o que vai ocorrer a enfisema pulmonar, né, o que levou a enfisema pulmonar é ocasionada, né, que aí a gente tem como DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, algo está obstruindo as vias respiratórias, então acaba uma enfisema, tá? Foi? Conseguiram entender? Sim. Tá rabiscadão aqui, porque eu já dei essa aula, então aqui eu acabei sinalizando para vocês, então isso é um bizu para a vida, tá? Pode ser que seja para a prova também, então tá aí. Asma, né? O que acontece quando o paciente ele tem uma asma? Nada mais é que é o estreitamento dos bronquíolos. Então, por isso que o paciente ele acaba tendo essa dificuldade para respirar, tá? Porque os canais da passagem de ar, eles estão o quê? Obstruídos. Então, o paciente ele tenta respirar e ele não consegue, tá? Então, aqui eu tenho bronquíolo normal, ó, tá vendo que ele tá bem dilatadinho, é onde eu tô passando o mouse. E aqui eu tenho bronquíolos, aonde ele tá o quê? Com processo inflamatório. Nada mais é que é um acúmulo de secreção, né, que está obstruindo esses canais, né, que é da passagem de ar, quando o paciente ele começa a fazer a sua expiração e sua inspiração, tá? Então, ó, asma é o estreitamento dos bronquíolos, pequenos canais de ar, né, que é dos pulmões, que dificulta a passagem do ar, provocando aí as contrações ou broncoespasmo, tá? As crises comprometem a respiração, tornando-se difícil. Quando o paciente está com uma asma, uma bronquite, uma laringite, são utilizados broncodilatadores para fazer o quê? Para poder dilatar, né? Aqui no caso que é asma, poder dilatar esses bronquíolos para poder esse paciente ele tá respirando normalmente. Bizu levando para a vida. Asma é o estreitamento dos bronquíolos, tá? Ocasionada aí por uma inflamação, tá? Que acaba ocorrendo nos bronquíolos. Foi? Sim, não, talvez. Professora. Oi. Não estou muito bem, começou a dar problema na genética. Mas aqui, a pequena toma até aquela bombinha, ela faz o uso de Aerolim, quando dá crise bronquite mática. É, o Aerolim, vê se não está escrito aí Sobrutamol. É o Sobrutamol, não é isso? Lê debaixo do Aerolim. Minha internet começou. Lê debaixo do Aerolim, vê se não está escrito Sobrutamol. Olha aí a embalagem. Tá conseguindo me ouvir, Marciele? Que triste. Eu não tô vendo. Não tá me ouvindo, né? Tá. Qualquer coisa você me chama no privado, tá? Mas eu vou ouvir na gravação, professora. Tá bom, Marciele, tá bom. Então, o que acontece? Então, o que acontece quando, né, tem esse estreitamento dos bronquíolos, tá? Os principais sintomas são tosse com secreção, com ou sem secreções, né, vulga e catarro, são essas secreções, tá? Repuxa a pele entre as costelas enquanto respira. Então, ele faz esse esforço, né, ele querendo respirar e ele não consegue, porque os bronquíolos, eles estão o quê? Eles estão com um estreitamento, então a passagem de ar acaba ficando o quê? Com uma dificuldade. Então, por isso que ele fica tentando respirar e ele não consegue, né? Utiliza-se aí as musculaturas acessórias, né? Que ele quer respirar e não consegue por conta disso.
Deficiência respiratória podendo piorar, né, na prática das atividades. Lembrando que essa asma, né, a asma ela não tem cura, mas ela tem tratamento medicamentoso ou até mesmo, né, com... tem algumas coisas que eles fazem... não é... gente, como é que eu vou botar? É como se fosse simpatia, né, que eles acabam tirando, né, dependendo da crença das pessoas, acabam realmente saindo. Mas lembrando que a asma, né, ela é ocasionada através das crises, tá? Muitas das vezes tem queda de temperatura, né, ainda mais à noite, o paciente ele vai ter essa crise de asma. E acaba piorando, né, na prática das atividades, é por conta realmente das atividades físicas, o paciente, né, lembrando, né, a passagem de ar, né, dos bronquíolos para os pulmões, ele tem essa dificuldade. Aonde é feito a hematose, que é nos meus alvéolos pulmonares, acaba ficando comprometido, então não chega ali o suficiente. Por isso que quando começa a fazer essas atividades, né, práticas de atividades, acaba tendo essa dificuldade para respirar, é um cansaço. Professora, Oi? Eu tenho asma, né? Quando na minha infância eu fui bem limitada em algumas atividades, tipo correr, brincar de pique, né? Não podia, porque atacava a asma. E assim, hoje em dia ainda acontece muito disso. Eu posso praticar exercício, mas dependendo da brutalidade, ataca. E um fato assim, é engraçado, eu sei quando tá me dando crise, eu sinto tipo uma coceira na região do pulmão. É porque tá faltando ali, né, dentro dos alvéolos pulmonares. Eu já sei, eu sempre soube que ia atacar asma com isso. A primeira coisa que eu sinto, eu começo a sentir tipo uma coceira por dentro, na região do pulmão. Aí eu já sei que vai atacar a asma. É assim, a sua parte é boa porque você consegue, né, vamos botar assim, detectar precocemente antes de você ter aquela crise forte. É diferente da filha da Marciele, que ela ainda não consegue identificar os sintomas. Então, para ela se torna um pouquinho mais difícil, né? Uma vez ela até me mandou. A minha asma foi descoberta, eu tinha 3 anos de idade. Eu ficava desacordada, era uma crise bem mais forte mesmo. Já tive que tomar adrenalina. Mas aí, conforme, né, anos de asma, eu fui conseguir detectar os sintomas. Quando eu começo a sentir essa coceirinha no pulmão, eu já sei que vai me dar a crise de asma. E assim, onde eu vou, eu tenho que carregar minha bombinha. Lugares frios. Eu amo frio, mas ataca muito no frio. É bem complicado. Cuidado com os acampamentos, hein? Nossa, onde eu vou ter que levar bombinha no acampamento. Tem que levar, porque senão não tem jeito, tá? O que eu ia falando da Marciele, né, da filha dela, ela tem crise realmente constante. Uma vez ela até me mandou foto, né? A filha dela, quando entra na crise, ela ainda não sabe, né, detectar, ainda conhecer o sintoma, então ela acaba sendo realmente, fica com um quadro muito mais grave, é diferente do seu, Marília, tá? A respiração, ela fica ofegante, que pode piorar à noite. A Marília já deu exemplo, né? Então, realmente, em lugares mais frios ou queda de temperatura, né? Para quem tem a crise, a gente sabe que vai ter essa mudança de tempo, uma semana toda de calor. Pode ser que hoje à noite chova, né? Mas amanhã as crianças, né? Ou até mesmo a Marília acaba entrando na crise justamente por conta disso, né? Uma queda de temperatura muito brusca. Então, o paciente ele acaba entrando nessa crise, né? Mas à noite, justamente por conta disso, é onde as crianças elas vão parar na emergência porque tem essa queda de temperatura, tá? Nível de agilidade diminuído, seguido com alguma sonolência. Isso é por conta dos histamínicos, né? Que são os antialérgicos que são utilizados. Então, acaba tendo aí essa sonolência. A confusão, né, é muito relativo. Então, vai de pessoa para pessoa. Então, tem algumas medicações que acabam tendo essa confusão mesmo de saber onde é que tá, o que que tá fazendo, aquelas coisas todas, né? Porque tá diminuindo o quê? A oxigenação. Então, pode evoluir para uma hipoxemia. Canais de ar, eles estão obstruídos. Então, ele não consegue fazer a hematose corretamente, né? Então, o coração vai bombear um pouco mais porque o cérebro está mandando mensagem. Vai faltar oxigênio e é onde também pode entrar com as confusões, tá? Ansiedade grave por conta da deficiência respiratória, né? Essa ansiedade é porque você quer respirar e você não consegue, você tem esse bloqueio, então você acaba aumentando essa ansiedade, eu quero respirar, mas você não consegue, tá? Dificuldade extrema para respirar, né? Dor forte no peito, né? Porque essa tosse ela pode ser com ou sem secreção.
Então, realmente, você vai sentir essa dor no peito, né, no tórax, por conta do esforço que você fez. Quando o paciente ele chega para a gente na emergência com essa dificuldade respiratória, a primeira é muito, muito, muito ruim. Eu falo uma coisa muito séria para vocês. É muito ruim, né, a gente ver uma criança, né, ela querendo respirar com uma crise de ansiedade, querendo respirar e ela não consegue. Então, quando a gente coloca o catéter óculos ou coloca aquela máscarazinha para poder ofertar oxigênio, a criança ela já começa a ficar já um pouco mais tranquila. Então, aí o médico vem, passa as medicações e a gente faz, né, ou inalatória, ou intramuscular, ou intravenosa. Mas quando o paciente ele chega na crise, a primeira coisa que tem que se fazer é ofertar oxigênio até 3 litros por minuto, tá? Lembrando, estão fazendo a PG, não é isso? Professora Valéria, hoje de manhã? É a PG? Ou já fizeram? Estão fazendo? Não, estão fazendo. Então, as formas que a gente tem de ofertar oxigênio é a não invasiva e a invasiva. Quais são as formas mais invasivas? Estou ouvindo. Quais são... Fala, Priscila, eu não entendi o que você falou. Não sei se a senhora perguntou invasiva ou não invasiva. Existem 2 tipos. A gente está ofertando oxigênio para o paciente. Existe a não invasiva e a invasiva. Aí eu faço a pergunta, quais são elas? Né? Qual é a diferença de uma para a outra, da invasiva para a não invasiva? A não invasiva é máscara, né? É uma pergunta ou uma afirmativa? Não, afirmativa. Boa, garota. E a invasiva? É a oro, a naso. Não? É tubo orotraqueal ou traqueostomia. Traqueostomia pode ser naso ou pode ser oro. É aquilo que você está invadindo o paciente, tá? Alguma dúvida sobre asma? Tratamento, né? É feito de 2 medicações. Uma para o uso constante, né, que é uma espécie de manutenção, que aí são utilizadas, né, as homeopatias, para quando chegar no inverno, né, a criança ela não sofrer tanto. Mas lembrando que o processo da homeopatia, ele realmente é um processo muito lento, né? São as vacinas que são feitas, é um processo muito, muito, muito lento. Ela só vai funcionar se você fizer de uma forma corretinha, tá? Para quando chegar no inverno ou uma queda de temperatura brusca, né, de uma hora para outra, a criança ela não sofrer. Né? Que nada mais é que são utilizados anti-inflamatórios, já que se trata de uma inflamação, tá? A segunda medicação, né, é chamada de broncodilatadores, é aquela que o paciente ele chega na emergência, é utilizado os broncodilatadores, porque aquilo ali está inflamado, ele precisa estar utilizando as medicações, né, que são os broncodilatadores, para poder dilatar esses bronquíolos, para a criança possa fazer a sua respiração normalmente, fazer a sua troca gasosa, tá? Muitas das vezes, eu falar que é por experiência, tá? Fazer Berotec e Atrovente é normal, de 3 vezes a cada 20 ou 30 minutos. Colocar dose em dobrada de Atrovente, isso aí é normal também. Por quê? O Berotec, né, ele vai acelerar os seus batimentos cardíacos e o Atrovente, ele vai controlar os batimentos cardíacos, né? Então, a gente acaba utilizando como um antagonista. Então, o que acontece? Uma andorinha só, ela não vai fazer verão, tá? E é onde as mães acabam ficando muito receosas. Nossa, 4 gotas de Berotec 8 de Atrovente, vai matar o meu filho, aquelas coisas todas. Não é real, tá? Só que um vai acelerar e o outro vai controlar, porque é a função do Atrovente. Ou que muitas das vezes é utilizado adrenalina inalatória, de 20 em 20 minutos por 3 vezes. Isso aí também é normal, porque a função dessas medicações é fazer uma broncodilatação, né? Que são utilizados também os corticoides, Pulmicort, Aerolim, tá? Isso tudo faz parte. Então, para poder não colocar o paciente ele internado, submeter ele a uma internação, os médicos eles começam a estar utilizando formas para poder ele melhorar, né, aquela emergência, aquele momento ali da criança. Depois ela vai para casa, faz uso das medicações
o que é a função dele ali? É tirar o paciente da crise, mas que muitas das vezes as mães têm medo por conta disso. Claro, se a gente observar, só um pouquinho, se a gente observar que é uma dose, né, surreal, 12 de Berotec, 24 de Atrovente, 10 de Berotec, 20 de Atrovente, lembrando que cada gota é de acordo com o peso, é só a gente fazer o quê? A gente questionar, mas que muitas das vezes é normal fazer a dose de Berotec e dobrar o Atrovente por conta disso, tá? Quem ia falar? Eu. Professora, Oi. a senhora sabe por que o Berotec foi suspensa a fabricação? Suspenso? Ainda continuou fazendo uso. Não, ainda continua o uso, mas ele não vai ser mais fabricado. A senhora sabia? Não. Foi, aconteceu olha que eu faço atualização, hein? Não, e aconteceu um fato bem assim complicado. É que eu tenho, né? Eu tenho asma e minha mãe também. E a gente começou a ter crise e não encontrava em lugar nenhum. Aí o meu irmão só foi encontrar numa farmácia em Petrópolis e uma em Caxias. E o farmacêutico falou que é porque suspenderam a fabricação. Então a gente até tem em casa já uns 3 vidrinhos de estocado, porque suspendeu o último lote, é o último lote que estava à venda. Cara, deixa eu ver. Do sábado, domingo, segunda. Terça-feira eu vejo, deixa eu ver se é isso mesmo. Sábado, domingo, segunda. Ontem. E a senhora falou um fato aí que já aconteceu comigo em dose exagerada, já aconteceu uma vez comigo. Foi até na CEMEP. Uma vez o médico receitou 14 gotas de Berotec. Aí de Atrovente. Né? Aí é surreal, aí literalmente é surreal. Entendeu? Minha mãe já acostumada, né? Minha mãe, não, tem alguma coisa de errado. Aí mostrou a técnica, olha, tá errado isso aqui, não é possível. Aí a técnica, não, realmente tem alguma coisa de errado. Aí foi lá, eu falei, não, confundi. Vamos falar, já que você falou, vamos lá, né? CEMEP, o Fábio não é referência, ainda mais para criança, né? Vamos dizer assim. Já briguei muito ali por conta do meu filho. Ai, menina, não podia nem dizer. 10 anos, eu lembro disso. Porque assim, ali na CEMEP, tanto a Climamp ainda salva-se um pouquinho, mas a CEMEP, né, os médicos, eles não tinham experiência em pediatria, a verdade toda é essa. E que muitas das vezes você tinha que ligar para o seu pediatra, né, do teu filho, e ali ele conversava com o médico que estava ali de plantão para tentar resolver ali a situação. Então, assim, muitas vezes quando meu filho ele fez uma crise alérgica, né, urticária mesmo, tá? Urticária, ele ficou cheio de plaquinhas pelo corpo, fiquei com medo dele fazer um edema de glote. Então, o médico ele não sabia calcular uma hidrocortisona, né? Aí eu tive que entrar em contato com o pediatra dele para poder falar. Porra, a menina queria funcionar ali com scalp. Eu falei assim, minha filha, tu vai funcionar o teu filho ou quem você quiser, mas com scalp tu não vai funcionar meu filho. Primeiro que é criança. Qualquer movimento que ele fizesse ia romper a veia. Pega um cateter gel, que chuchu não sei, não tem experiência. Me dá aqui que a titia sabe. Eu fui lá e funcionava. Já briguei, já como acho que as meninas viam, falavam assim, puta que... Mas era assim, nesse nível. Eu não me identificava. Só que quando começava a fazer coisa errada, aí, né? Eu não ia deixar fazer coisa errada com o meu filhote. Quando ele cortou, aqui essa menina, ela queria colocar um esparadrapo desse tamanho. Eu falei assim, não, Sussu, faço pequenininho, eu faço no filho dos outros, o que eu vou fazer no meu? Coloca um negócio pequenininho, né? Então, assim, tem que realmente tomar cuidado realmente com a superdosagem, né? Então, a gente consegue estar identificando as mães, né, que já conhecem os filhos, sabem a dosagem, então tem que ficar esperto. Mas é normal fazer 3 vezes a cada 20 ou 30 minutos, né? Tanto com adrenalina, tanto com Berotec e Atrovente, tá? Então, vamos lá. Intervenções de enfermagem, monitorar o estado respiratório, incluindo frequências. Os sons respiratórios são roncos, sibilos, estertores. São aqueles ruídos, aquele som que você escuta sem estar com esteto. Lembrando que quando você está com o esteto, você faz uma ausculta. E sem o esteto, escuta. E realmente você consegue ouvir os barulhinhos, tá? Só que uns são diferenciados, né? Existem 3. Sibilos, estertores, né? E qual foi o outro? Buguei, gente. Peraí. Acabei de falar os 3. Como é que pode isso?
Ronco. Ota, gabarola. Então, ronco, sibilos e estertores. São os 3 sons respiratórios, tá? Lembrando que com esteto você faz uma ausculta. Quando você está sem esteto, é uma escuta, tá? Colocar o paciente na posição Foley ou de Foley, semi-Foley, tá? Porque ele precisa manter o quê? A traqueia sempre o quê? Livre, para poder facilitar essa troca gasosa. Quando o paciente fica assim, igual a posição de Caterine, que ela está desse jeito aí, deitadinha, assim, toda encostada, vai estar dificultando a passagem respiratória, tá? Então, por conta disso, precisa ficar com a traqueia hiperestendida, tá? O paciente, ele fica em semi-Foley ou em Foley, tá? 45 ou 90 graus, tá? Realizar a fisioterapia respiratória, lembrando que é uma inflamação, é um acúmulo de secreções. As crianças menores, elas não conseguem, né, colocar para fora, elas não conseguem expelir, então precisa estar utilizando a fisioterapia de acordo com a orientação médica. Administrar oxigênio quando indicado, tá? Sempre sinalizando, chegou na emergência, viu que está com uma dificuldade respiratória, oferta oxigênio. Quem vai determinar a porcentagem, né? Mentira. Quem vai determinar a quantidade de litros é o médico. Lembrando que a forma invasiva, a gente oferta oxigênio através de porcentagem. Quando o paciente ele é submetido a uma oferta de oxigênio não invasiva, é através de litros, tá? Administrar broncodilatadores conforme prescrição médica, administrar oxigenoterapia quando indicado, promover uma reposição hídrica e eletrolítico. Eletrolítico, muitas das vezes, é quando o paciente ele acaba sendo submetido a uma punção venosa, então está fazendo essa reposição eletrolítico, que é o sódio e o potássio, então ele acaba sendo puncionado, acesso venoso, coloca lá no soro glicosado, sódio e potássio, então a gente dá como eletrolítico, tá? Administração de antitérmico, lembrando que é um processo de inflamação, então, consequentemente, esse paciente ele pode desenvolver aí uma hipertermia, né, que é a febre. E logo, né, a coloração dessa secreção acaba ficando esverdeada, né? Então, ficou esverdeada, com certeza o corpo vai ter como resposta aí, é uma hipertermia, tá? Que é a febre. De acordo com a prescrição médica, incentivar maior ingestão de líquido, né? O paciente realmente precisa ingerir bastante líquidos, tá? Alguma dúvida sobre asma? Sim, não, talvez? Bom, né? Quem cala consente, então digo que não. Bronquite, prestem atenção. Meia resposta, meio ponto. Bronquite nada mais é que é uma inflamação das principais passagens de ar para os pulmões. Asma, né? Ela acaba sendo o quê? Aonde tem uma diminuição, né? Um estreitamento dos meus bronquíolos. Já a bronquite, ela é uma inflamação da passagem de ar para onde? Para os pulmões. Se eu vou perguntar lá, o que é bronquite? É uma inflamação nas principais passagens de ar. Eu vou botar assim, onde? Meia resposta. Professora, seria na laringe? Oi? Seria na laringe, na faringe? A bronquite, você falou aí. O estreitamento seria na laringe, na faringe? Ou é dentro do pulmão mesmo? É no pulmão mesmo, filha. São nas ramificações. Tá? Tá. Então, tá? É nas ramificações, no finalzinho dos brônquios, tá? Então, vamos lá. A bronquite, a gente sabe que ela é um acúmulo de líquido, que ela pode ser através, né, das alergias, ou ela pode ser asmática, tá? Só para sinalizar. Bronquite é uma inflamação das principais passagens de ar para os pulmões. Nada mais é que um acúmulo de líquidos, né? Ou de secreções. Nada mais é, ou seja, é uma inflamação. Então, acaba se tendo uma bronquite asmática. Vou pular lá para baixo. Bronquite alérgica. São consequências, são fatores que te levaram
a ter essa bronquite alérgica o quê? Poeira, tempo, tá? Pelo de gato, pelo de cachorro, fumaça. Então, isso você acabou desenvolvendo o quê? Uma bronquite alérgica por consequência de alguma coisa. Fatores relacionados a fumaça, pelo de gato, poeira, tempo. Então, você acabou tendo essa crise alérgica. São fatores. Lembrando que a bronquite, ela não é contagiosa, tá? É aquela crise que você está tendo ali no momento por consequência de ou fatores relacionados, o que te levou a ter uma crise. Só que a gente parte para a bronquite crônica. Eu sempre vou dizer para vocês que a bronquite crônica é quando ela ultrapassar os 3 meses consecutivos. Eu tive em junho, agosto, setembro. Então, eu estou tendo uma crise de bronquite, ela passa a ser crônica. Entenderam? Bronquite nada mais é que é um acúmulo de secreções, tá? Aonde ocorre, né? Onde tem uma inflamação da passagem de ar para os pulmões, tá? Vai desenvolver essa crise asmática. Já a bronquite alérgica são fatores relacionados a. Então, o que ocasionou você ter essa bronquite alérgica? E a bronquite crônica é quando ela ultrapassa os 3 meses. Mas lembrando que bronquite é um acúmulo de secreções. Ela só está sendo dificultada a passagem de ar para os pulmões por conta desse acúmulo de secreções que está ali inflamado. Entenderam? Sim. Sim, não, talvez? Então, vamos lá. Quais são os sinais e sintomas de uma bronquite? A tosse, né? Secreções branca ou amarelada, se houver infecção. Então, toda vez que começar a ter, né? O paciente ele começar a pôr essa secreção para fora e começar a ficar esverdeada, vocês podem ter certeza que ali já está tendo um processo de infecção. E a primeira resposta que o corpo dá é o que mesmo? Febre. Hipertermia, né? Hipertermia, muito bem, tá? Ruídos ao respirar, que pode ser característica de ruídos, roncos e estertores, tá? São barulhos diferenciados, tá bom? Lábios e pontas de dedos cianóticos. O que é cianótico mesmo? Roxeado, né? Boa, Thaís. Roxeado. Roxo. Ou azulado. Boa. E pode haver hipertermia. Lembrando que em cima, secreções branca ou amarelada, né, com infecção. Então, pode ter aí uma hipertermia, que é a primeira resposta que o corpo dá. Cansaço e falta de apetite. O nosso tempo vai acabar. É só a gente voltar no mesmo link. Lembrando que vocês precisam dar aquele tempinho para a titia voltar a acessar o WhatsApp, né, aqui do computador, para poder estar me inserindo de novo, tá bom? E eu vou escrever lá para vocês assim, vamos! Aí já está na hora de se inserir de novo, tá bom? Tratamento da bronquite. É uma doença aguda que dura no máximo aí de 10 a 15 dias, né, quando utilizando as medicações corretas. Não existe tratamento específico para combater os